Nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês os 48 maiores jogadores brasileiros do século XXI, pegando como gancho aí a polêmica que teve entre Rivaldo, Neymar, lá a entrevista que o Neymar deu pro Romário, dizendo que ele entraria no lugar do Rivaldo para jogar a Copa de 2002, aí já teve gente xingando, sabe aquela polêmica vazia que o futebol sempre tem aí na internet? Então eu peguei esse assunto como gancho para fazer aqui uma lista, para saber quais são os maiores jogadores brasileiros do século XXI. Eu me baseei aqui através dos títulos, dos números, das conquistas, dos prêmios individuais, tá? Para separar os maiores e não os melhores, tá? Então eu não tô indo aqui por nível técnico, fulano é melhor que ciclano. Então, mesmo assim, mesmo avisando, eu sei que vai ter gente comentando aí falando, mas fulano era bem melhor que ciclano, que absurdo. Então, cara, são os 48 maiores e não melhores, tá bom? E o meu nome é Edu, sou aqui do Futebol Revoluciona, o canal que a gente fala do futebol do passado até o futebol do presente, do futebol alternativo até do futebol mainstream. E sem mais delongas, vamos começar com o ranking. Começando na 48ª posição, o volante Kleberson, que foi pentacampeão mundial, foi importantíssimo, né, para aquela seleção em 2002. Também foi destaque no Flamengo, onde foi campeão brasileiro, chegou a participar da seleção do Campeonato Brasileiro. Na 47ª posição, o lateral, /meia, /volante, Belletti. O Belletti foi campeão mundial pela seleção brasileira em 2002, mas também foi campeão da Liga dos Campeões com o Barcelona, onde ele fez o gol na grande final da Champions, né, contra o Arsenal. Seguindo aqui na 46ª posição, Elano, ídolo do Santos, jogou na seleção da época do Dunga, né, onde foi campeão da Copa América, campeão da Copa das Confederações, jogou na Copa do Mundo de 2010, Elano foi muito bem também pela seleção brasileira e principalmente pelo Santos, onde conquistou aí 2 campeonatos brasileiros e a Libertadores de 2011. Na 45ª posição, o fabuloso Luiz Fabiano, ídolo do São Paulo, ídolo do Sevilha, foi bicampeão da Liga Europa com Sevilha, foi importante também na seleção do Dunga, né? Campeão da Copa das Confederações de 2009 e convocado para a Copa de 2010. Luiz Fabiano foi 8 vezes artilheiro aí na carreira, um dos grandes centroavantes, né, desse século. Gabriel Jesus na 44ª posição, ídolo do Palmeiras, ídolo, podemos dizer que é ídolo do Manchester City, né? Teve uma ótima participação, né, no City do Guardiola, onde foi 4 vezes campeão da Premier League. Apesar de ser muito criticado, né, na seleção brasileira, ele foi convocado 2 vezes para a Copa do Mundo em 2018 e 2022. Inclusive foi muito bem no Palmeiras, né? Onde foi o craque do Brasileirão 2016, onde ele foi campeão brasileiro pelo Verdão. Juninho Paulista aqui talvez seja o primeiro jogador que brilhou muito na década de 90, né? E nem tanto assim nos anos 2000. O Juninho Paulista jogou muito, principalmente ali no final dos anos 90, mas o Juninho aqui foi um cracaço de bola, né? Um grande meio-campista, principalmente na época do São Paulo e do Vasco da Gama, ídolo dessas duas equipes. Nos anos 2000, ele jogou durante muito tempo no Middlesbrough, né, da Inglaterra, onde ele ganhou uma Copa da Liga Inglesa, depois jogou no Celtic, da Escócia, foi campeão mundial em 2002, estava lá no elenco. Muita gente contestou, né, a convocação do Juninho Paulista na Copa do Mundo 2002, onde muita gente achava que o Alex merecia mais do que o Juninho. Enfim, deixa aí nos comentários o que você acha. 42ª posição, Denilson Show. Denilson foi um jogador muito marcado pelos dribles, né, pelas jogadas de 1x1 ali, né, contra os adversários, tanto que você pode ver ali, não tem muitos gols, apesar de ser atacante, 67 gols, é um dos maiores jogadores da história do Betis, né, onde ele ganhou uma Copa do Rei ali em 2005, foi importante para o título do Penta em 2002, mas depois disso não fez muitas coisas aqui, por isso que ele está apenas na 42ª posição. 41ª posição, lateral direito, Maicon. Maicon jogou bastante tempo aí na seleção brasileira, né, de 2003 a 2014, foi 2 vezes campeão da Copa América e também 2 vezes campeão da Copa das Confederações, atuou na seleção de 2010 e 2014, foi campeão da Liga dos Campeões, a Champions League, né, em 2009 e 2010, naquele timaço da Internazionale, um dos grandes laterais aí desse século. Centroavante Luizão esteve entre os convocados da seleção ali de 2002, campeã mundial. Luizão também foi muito importante no São Paulo, onde ele conquistou a Libertadores de 2005, apesar de não ter sido titular
ele foi importante em alguns jogos, né? Ganhou a Copa do Brasil também com o Flamengo. Luizão teve o seu auge nos anos 90, né? Isso foi notório, mas foi um centroavante ainda muito importante no início dos anos 2000. 39ª posição, lateral esquerdo, Júnior. Também foi convocado para a seleção brasileira, que foi campeã mundial em 2002 no Japão e Coreia. O Júnior conquistou aí o tricampeonato brasileiro com São Paulo, a Libertadores da América e o Mundial de Clubes com São Paulo. O Júnior foi um dos principais laterais esquerdos nos anos 2000. Na 38ª posição, Edmilson, que atuava como volante, como zagueiro também, foi titular da seleção brasileira em 2002 no título do pentacampeonato. Foi muito importante também no Barcelona, né, do Frank Rijkaard, onde conquistou 2 La Ligas e o título da Liga dos Campeões na temporada 2005-2006. Da 37ª posição, um dos maiores ídolos aí do Palmeiras no século XXI, Dudu. Dudu não teve muitas participações pela seleção brasileira, né, jogou apenas 3 vezes, mas pelo Palmeiras foi o maior jogador desse século, onde ele conquistou 4 títulos do Campeonato Brasileiro, conquistou também 2 títulos da Libertadores da América, e em 2018 ele foi considerado, né, o craque do campeonato. Gabriel Barbosa, o Gabigol, um dos maiores ídolos aí do Flamengo. Tem aí o bicampeonato da Libertadores que ele conquistou com o Flamengo, também conquistou 2 títulos do Campeonato Brasileiro, 2 títulos da Copa do Brasil, quase todas essas finais fazendo gol, sendo sempre muito decisivo. Gabigol merecia estar aqui também dentre os 48 maiores jogadores brasileiros deste século. Será que ele continua com suas grandes atuações no Cruzeiro? O que você acha aí? Coloca nos comentários. Ah, galera, e antes da gente seguir aqui, pô, não custa nada, deixa o joinha aí. Esse vídeo deu trabalho, então, pô, deixa o like aí, que dá aquela moral aqui pro canal. Mande aí o vídeo também pros seus amigos, pra quem gosta aí de futebol, que ajuda muito o canal. Voltando aqui para o ranking, Diego Ribas, grande ídolo do Santos, do Flamengo, teve ótimas participações também no Atlético de Madrid, Werder Bremen. Pelo Atlético de Madrid, ele foi importante naquela campanha que levou o Atlético até a final da Liga dos Campeões, onde o Atlético de Madrid foi vice-campeão. Diego Ribas, pela seleção brasileira, conquistou 2 Copas Américas, foi um dos principais meio-campistas aí ao longo desse século, sem nenhuma dúvida. Ramires, cara, a bola que o Ramires jogou no Chelsea foi coisa de cinema. Ramires, inclusive, foi eleito, né, pela torcida do Chelsea, o melhor jogador do Chelsea na campanha da Liga dos Campeões da temporada 2011-2012. Ramires foi muito decisivo naquele time. Ramires também foi muito bem no Cruzeiro, onde ajudou a equipe a chegar à final da Libertadores. Foi bem também no Benfica. Quando voltou no Palmeiras, já voltou em baixa, né? Não jogando tão bem, sendo ali um reserva praticamente. E pela seleção brasileira foi convocado para 2 Copas do Mundo em 2010 e 2014. Roberto Firmino, um dos maiores ídolos do Liverpool nesse século, né? Firmino teve grandes atuações pelo Hoffenheim, pelo Liverpool, conquistou a Liga dos Campeões na temporada 2018-2019, conquistou também a Premier League na temporada 2019-2020, sendo um dos principais jogadores. Firmino também foi muito importante no âmbito dos clubes, né? Mas a seleção brasileira, eu sinto que ele deixou um pouco a desejar. Ele poderia ter ido melhor, né? Principalmente no seu auge ali durante o Liverpool. Então, na 33ª posição, Firmino. Hulk, ídolo do Galo aí, né? Ajudou o Galo a chegar à final da Libertadores aí na temporada passada. Conquistou o Campeonato Brasileiro, sendo o grande craque do brasileiro na temporada 2021. Também conquistou a Copa do Brasil. Foi ídolo por onde passou, lá na China, na Rússia, pelo Porto, né? Pelo Porto, inclusive, muitos o colocam na seleção de todos os tempos do Porto, né? E pela seleção brasileira, conquistou a Copa das Confederações 2013, onde ele foi bem, e depois foi convocado para a Copa do Mundo 2014, mas ficou marcado aí pelo 7-1. Hulk é um dos grandes atacantes aí, né, do século 21. Everton Ribeiro, um dos maiores ídolos aí do Flamengo neste século, conquistou 2 Libertadores pelo Flamengo. Também um dos maiores ídolos do Cruzeiro, né, onde ele conquistou o bicampeonato do Campeonato Brasileiro, sendo craque do Brasileirão nessas 2 edições, né? O Everton Ribeiro aí, se você pegar os últimos anos aí dos jogadores que só atuaram no Brasil, que no caso não foram para a Europa, né? O Everton Ribeiro tá ali entre os principais, certamente, e foi convocado, né, em 2022 aí pelo Tite na Copa do Catar. Na 30ª posição, Felipe Coutinho, e ó, vou te falar, eu sou fã do Coutinho, mas ele poderia estar aí numa posição melhor colocada no ranking pelo talento que ele possui. Pelo Barcelona, ele flopou, podemos dizer assim, né? Não jogou o esperado. No Bayern de Munique, até teve ótimas atuações, tá? Ele não foi tão ruim assim como muita gente fala
né, na passagem dele pelo Bayern de Munique, conquistou a Liga dos Campeões ali pelo Bayern, né, sendo reserva, mas conquistou a Champions, mas poderia ter sido muito mais protagonista na Europa, né? Basicamente ali como protagonista, grande craque, jogou apenas no Liverpool. Na seleção brasileira, ele teve um auge ali ele foi muito bem, né? Entre 2017 até 2019, mais ou menos. Inclusive, na Copa de 2018, eu acho que ele foi o melhor jogador da seleção brasileira. Quem sabe aí no Vasco volte, né, a seu bom futebol, podendo subir aqui nesse meu hipotético ranking, né, que é da minha cabeça, enfim. Vamos seguindo aqui, 29ª posição. É ele, o baixinho, o rei da grande área, Romário. Romário teve o seu auge nos anos 90, né? Isso é inegável. Pegando aqui apenas de 2001 pra cá, o Romário foi artilheiro 2 vezes do Campeonato Brasileiro, mas não teve grandes conquistas, né? Depois ele parou de ser convocado ali pela seleção brasileira, mas ainda pelas artilharias que ele teve 2 vezes ali no Campeonato Brasileiro ao longo dos anos 2000. E também pelas suas passagens, né, no Vasco e no Fluminense, eu coloco o Romário aqui na 29ª posição. A 28ª posição, Fred. O Fred foi importantíssimo para as conquistas do Campeonato Brasileiro de 2010 e 2012. O Fred foi bem na Copa das Confederações, né, de 2003, onde o Brasil conquistou. Na Copa de 2014 ele foi um dos alvos aí, né, da torcida brasileira pelo fracasso, né, e pelo 7-1. Mas se você pegar o todo aí, o Fred foi um dos grandes centroavantes, não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial, né, no século XXI. Na 27ª posição, Ricardinho participou também da seleção brasileira campeã mundial de 2002. Ele, inclusive, nem ia ser convocado, né? O Emerson, volante da seleção brasileira, foi cortado daquela seleção e o Ricardinho entrou no lugar. Ele era reserva naquela seleção brasileira, depois foi convocado novamente em 2006, mas pelo futebol que ele jogou no Corinthians no início dos anos 2000, era um dos principais meio-campistas do futebol brasileiro. Depois, no Santos, foi importante para a conquista do Campeonato Brasileiro de 2004. O Ricardinho merecia estar, né, aqui no ranking numa boa colocação, por isso ele está aqui na 27ª posição. Passando aqui para a 26ª posição, é o volante barra lateral, barra meia, Zé Roberto, jogou aí, se eu não me engano, até os 43 anos de idade, né? Acho que foi 43, né? O Zé Roberto jogou muita bola, foi um dos principais volantes que eu vi aqui na minha vida. E pela seleção brasileira também foi muito bem. Inclusive, no fiasco da seleção brasileira de 2006, onde a seleção foi eliminada pela França, o Zé Roberto foi o melhor jogador do Brasil naquela Copa do Mundo. É um dos grandes ídolos, né, do Bayern também, ali no início dos anos 2000. Foi muito bem pelo Bayern, muito bem pelo Leverkusen, né? Chegou numa final ali da Liga dos Campeões, onde o Leverkusen perdeu o título da Champions para o Real Madrid, depois voltou para o futebol brasileiro, foi bem no Grêmio, foi bem no Santos também. Pelo Palmeiras, ele foi campeão brasileiro ali, sendo uma das lideranças daquele elenco. Zé Roberto, grande jogador, né? Na 25ª posição, Alex, talvez o jogador mais injustiçado da história do futebol brasileiro, porque, olha, vou te falar, muitos criticam, né, o Felipão por não ter levado ele na Copa de 2002, eu concordo, acho que ele poderia ter entrado ali no lugar do Juninho Paulista, né, até porque o Alex participou de todo aquele ciclo para a Copa de 2002, mas eu acho que a Copa do Alex era a Copa de 2010, porque ali ele vivia o seu auge no Fenerbahçe, né? E o Dunga simplesmente não convocava o Alex. E a gente tinha uma crise ali no meio-campo, né? Da seleção brasileira. Tanto que na Copa de 2010, o Dunga não levou nenhum reserva pro Kaká. E o Kaká foi pra Copa basicamente machucado, né? Ele jogou forçado ali na Copa do Mundo e a gente não tinha reserva e o Alex era o reserva natural ali pro Kaká naquela época e ele ainda vivia o seu auge. E antes que eu me esqueça, lembrando aqui o ano mágico que o Alex teve no Cruzeiro, né, em 2003, onde ele conquistou a tríplice coroa, sendo protagonista do Cruzeiro naquele título do Campeonato Brasileiro de 2003, onde ele jogou muita bola naquele ano. 24ª posição, Juninho, pernambucano, maior jogador da história do Lyon, ganhou aí 7 vezes seguidas a Ligue 1. Talvez o auge do Juninho foi no final dos anos 90, né, atuando pelo Vasco, né, mas nos anos 2000, principalmente pelo Lyon. O Juninho teve campanhas da Champions que o Juninho ajudou o Lyon a chegar nas semifinais da Liga dos Campeões, o que pro Lyon, era um grande feito. O Juninho foi convocado para a Copa de 2006, era outro nome ali que poderia de repente ter sido convocado para a Copa de 2002, né, para você ver assim a quantidade de nomes que a gente tinha, né, na Copa de 2002. E o Juninho foi um dos principais meio-campistas brasileiros, né? Aí no século XXI, cracaço de bola. E pra mim, eu coloco ele na frente do Alex, porque eu acho que, o nível que o Juninho jogou ao longo do século XXI,
é um nível mais alto do que o nível que o Alex jogou, né? O Alex estava lá na Turquia e o Juninho estava na França, e o Juninho teve campanhas melhores, né, nas ligas europeias ali pelo Lyon do que o Alex teve nas ligas europeias jogando pelo Fenerbahçe. 23ª posição, goleiro Ederson, um dos principais goleiros aí do futebol mundial, né? Ederson aí do Manchester City, campeão da Liga dos Campeões pela equipe do Guardiola. Geralmente ele é reserva, né, do Alisson, mas principalmente pelas conquistas que ele teve pelo Manchester City e também pelo Benfica, sendo aí um dos principais goleiros, não só do Manchester City, mas também, se você pegar aí nos últimos 10 anos, o Ederson tá entre os top 10 goleiros. Por esse motivo, eu coloco ele aqui na 23ª posição. Na 22ª posição, Rodrigo, craque aí do Real Madrid, conquistou 2 Ligas dos Campeões, uma ali o título da temporada 2021-2022, ele vindo do banco, já na temporada 2023-2024, ele atuando como titular. Eu aposto muito aí no Rodrigo, cara. Eu acho que o Rodrigo ainda tem muito potencial para crescer, para amadurecer, para se tornar um jogador melhor ainda do que ele já é. Então eu acho que o Rodrigo ainda pode se tornar um titular indiscutível na seleção brasileira. E, cara, de repente até, se o Real Madrid não valorizar ele da maneira que ele deve ser valorizado, talvez ele até achar espaço em algum outro gigante da Europa. Robinho, apesar, né, do crime que ele cometeu, tá preso, enfim, toda aquela história que você sabe, não preciso ficar repetindo. É inegável que ele foi um grande jogador. Ele nunca se tornou, né, o jogador que todo mundo achava que ele iria se tornar, né, talvez um melhor do mundo. Muitos diziam que ele ia chegar no nível do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, mas sempre foi um grande jogador. Na seleção brasileira ele foi muito bem, era o principal jogador da seleção brasileira ali na Copa de 2010, né, ao lado do Kaká. Não tem como a gente fechar os olhos, simplesmente fingir que o Robinho não existe, né? Enfim, ele tá aqui na 21ª posição, apesar, né, dele hoje ser um criminoso, né? E hoje aí tá pagando, né, o crime que ele cometeu de forma merecida. Na 20ª posição, Adriano Imperador. Cara, o Adriano foi um dos principais centroavantes da seleção brasileira na história. O auge que ele teve ali na Internacional foi coisa de maluco, assim, jogava muita bola. Poderia ter se tornado o melhor jogador do mundo, poderia ter jogado a Copa de 2010, a Copa de 2014. A gente fica no Adriano hipotético, imaginando o nível que esse cara poderia atingir, mas, né, a vida real não é igual ao videogame. É uma pena, assim, ele ter durado tão pouco, né, no auge, porque esse cara era muito craque, foi um dos melhores atacantes que eu vi na minha vida. Então ele só tá na 20ª posição aqui, cara, porque ele viveu no auge ali durante um tempo muito curto, né, só por causa desse motivo. Alisson é daqueles jogadores que a galera ou ama ou odeia, né? Cara, pra mim o Alisson é um dos principais goleiros aí do século XXI, tá? Não só do futebol brasileiro, mas também do futebol mundial. Pode me criticar aí nos comentários, achar que sou baba-ovo do Alisson. Cara, eu pago o pau pro Alisson, cara. Eu acho ele um baita goleiro, um goleiro completo. Eu acho que pelo Liverpool, ele é considerado o maior goleiro da história do Liverpool, e o Liverpool é um dos maiores clubes da história do futebol mundial. Então assim, cara, sabe, quem argumenta contra o Alisson é porque não assiste os jogos pelo Liverpool e pela própria seleção brasileira. Ele nunca cometeu nenhuma falha grave, nenhum erro crasso, assim, sabe? Se a seleção tá uma merda, não é culpa do Alisson. É culpa do treinador, a gente não tem meio campo, né? A gente tem problemas nas laterais. O Alisson é o menor dos problemas. Continuando, Júlio César na 18ª posição. Eu acho o Júlio César um nível um pouquinho acima do Alisson. Pô, ali durante 2009, 2011, 2010, ele foi considerado o melhor goleiro do mundo contra o Casillas, contra o Buffon, né, contra adversários de peso. Ele não teve culpa no 7-1, né, tem gente que acha que ele foi culpado no 7-1. O único, na minha opinião, o único cara que não foi culpado no 7-1 foi o Júlio César, cara. Foi o Júlio César, porque assim, o que fizeram ali, o que a defesa brasileira fez com o Júlio César foi palhaçada, cara. Parecia pelada de churrasco, assim, final de pelada de churrasco, o que aconteceu naquele 7-1. Também grande ídolo do Benfica, do Flamengo, pela seleção brasileira ali no período do Dunga e depois no período do Felipão, ele foi muito importante, né? Foi um dos grandes goleiros aqui, não só do Brasil, mas do futebol mundial. Então, na 18ª posição, Júlio César. 17ª posição, Marcos. Na Copa de 2002, depois do Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, o Marcos foi o 5º nome ali em termos de importância, porque o Marcos fechou o gol. Na minha opinião, inclusive, ele foi melhor do que o Oliver Kahn naquela Copa. Talvez, tecnicamente, ele é até pior do que o Rogério Ceni, do que o Dida, do que o Júlio César, né? Falando tecnicamente. Mas, cara, assim, o Marcos foi um leão em 2002, né? Foi gigante. E pela lealdade dele
em relação ao Palmeiras, né? O Palmeiras viveu ali uma das suas piores fases nos anos 2000, sendo rebaixado. O Marcos preferiu ficar no Palmeiras porque ele recebeu proposta do Arsenal, cara. Ele recebeu proposta do futebol inglês e ele preferiu continuar na Série B com o Palmeiras. Sou muito fã do Marcos, então aqui ele na 17ª posição. 16ª, Vinícius Júnior, melhor jogador do mundo pela FIFA. Foi importantíssimo para a conquista da Liga dos Campeões, não só na temporada passada, mas também na temporada 2021-2022, sendo o protagonista do Real Madrid, né? Cara, nos últimos 3 anos aí, é o principal jogador brasileiro e é um dos principais jogadores do mundo, tanto que foi o melhor do mundo de forma justa. Agora, quando ele joga pela seleção brasileira, ele não é o mesmo jogador, né? Ele vira um jogador comum. É outro cara que, se ele jogar a bola que ele joga pelo Real Madrid, e eu acho que agora com o Neymar voltando na seleção, ele pode ter mais tranquilidade, né, pra jogar de forma mais solta. Você tendo no ataque ali Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha e Rodrigo, meu irmão, vou te falar, viu? Baita ataque. 15ª posição, Thiago Silva, um dos maiores zagueiros do século XXI. Foi ídolo do Chelsea, o Thiago Silva foi o principal jogador da equipe inglesa no título da Liga dos Campeões, foi ídolo pelo Milan, ídolo pelo PSG também, pela seleção brasileira, cara, ele sempre foi muito bem. Na Copa de 2022, na minha opinião, ele foi o melhor jogador da seleção brasileira, ao lado do Neymar, né? Foram os 2 melhores ali. Zagueiraço, Thiago Silva na 15ª posição. 14ª posição, Gilberto Silva, um dos maiores volantes da história, e não é nenhum absurdo falar isso, cara. Foi campeão do mundo em 2002, sendo o volante titular daquela seleção, foi fundamental pro esquema tático do Felipão, pelo Atlético Mineiro como reserva, né? Mas foi campeão da Libertadores pelo Galo. No Arsenal, participou do maior time da história do Arsenal, que é o time dos Invencíveis, campeão da temporada 2003-2004 de forma invicta da Premier League. Ajudou o Arsenal a chegar até a final da Liga dos Campeões na temporada 2005-2006. Gilberto Silva é gigante, é um dos maiores volantes aí da história, por isso que ele tá aqui na 14ª posição. 13ª posição, Lúcio, um dos principais zagueiros aí do século XXI. Eu até acho, por exemplo, que Thiago Silva, tecnicamente, é melhor do que o Lúcio. Mas só que, cara, o Lúcio conquistou a Liga dos Campeões pela Inter, sendo o melhor zagueiro do mundo naquela época. O Lúcio, pelo Bayern de Munique, também se tornou ídolo. Durante 2 temporadas, pelo Bayern de Munique, ele foi considerado o melhor jogador do Bayern pela torcida. Na seleção brasileira foi campeão do mundo também, foi importantíssimo pro Penta. Zagueiraço, Lúcio é um dos grandes zagueiros do futebol mundial aí no século XXI. 12ª posição, Casemiro, e aqui entra muito da história do Casemiro pelo Real Madrid, óbvio. Pô, um cara que tem 5 Ligas dos Campeões, sendo titular do Real, né? Pelo menos aí dos 5 títulos, 4 ele foi bem importante, né? E além disso, pela seleção brasileira, ele nunca comprometeu, inclusive, talvez por tomar amarelo ele ficou de fora lá em 2018, aí o Fernandinho entrou no lugar dele, né? E aí o Fernandinho errou lá contra a Bélgica e a gente tomou o gol contra lá do Fernandinho e depois a Bélgica passou por nós, né? Muita gente coloca, quando pensa grandes volantes aí do futebol nos últimos 15 anos, Busquets, Casemiro e Kanté, né? Daniel Alves, aqui é a mesma coisa que eu falei do Robinho, né? Cometeu crime, tem que pagar, inclusive o Daniel Alves tá solto, né? Enfim, pagou a fiança lá, mas não dá pra gente ficar cego, né, e fingir que o cara não existiu. Ele está na lista de jogadores que mais conquistaram títulos. Se eu não me engano, ele só tá atrás do Messi, né? O Messi ultrapassou ele. Foi gigante, né, cara? Foi gigante pelo Barcelona, conquistou ali 3 Ligas dos Campeões pelo Barça, foi gigante no Sevilha, ele ajudou a mudar a história, o patamar, né, do Sevilha. Apesar de na seleção brasileira ele nunca ter jogado a mesma bola, né, do que ele jogava no Barcelona, talvez ali na Copa América de 2019, né, foi o auge dele, onde ele foi eleito o craque da Copa América jogando como lateral, né, que é algo muito raro. Assim, o Daniel Alves foi gigante nesse século. Mais uma vez, não dá pra gente fingir que o cara não existe, por isso que eu tô colocando ele aqui. E agora entramos aqui para o top 10, começando com o Dida, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. O Dida não só fez parte do elenco campeão mundial de 2002, mas também o Dida fez parte de um dos maiores times da história, que é o Milan, que foi campeão da Liga dos Campeões na temporada 2002 e 2003 e na temporada 2006 e 2007, sendo paredão. Inclusive, na Liga dos Campeões, na final de 2003, o cara fechou o gol numa disputa de pênaltis contra a Juventus do Buffon. Simplesmente o Dida fez isso e ajudou a equipe rossoneira aí a ser campeã 2 vezes da Liga dos Campeões. O Dida foi muito gigante, né? Foi o goleiro titular depois na Copa ali de 2006, ganhou uma Copa das Confederações em 2005. Na 9ª posição, Cafu, né? Um dos maiores laterais direitos aí da história. Nos anos 2000, né, o Cafu
foi muito importante pelo Milan, também conquistou aí a Liga dos Campeões da temporada 2006-2007 pela equipe rossoneira. Apesar do auge do Milan, na minha opinião, ter sido ali na década de 90, né? Pô, a reta final do Cafu foi top, né? Foi gigante. Foi fundamental, foi muito importante para a Copa de 2002 também, no pentacampeonato. É um capitão do Penta, velho, não tem o que falar. Tá na 9ª posição, Cafu. Na 8ª posição, Marcelo. Marcelo é brincadeira, né? Um dos maiores laterais esquerdos aí do século XXI e também da história, tá? O segundo jogador com o maior número de títulos na história do Real Madrid, cara. Isso é muito gigante, cara. O cara que é o segundo jogador que mais conquistou títulos pelo maior clube do mundo, é porque o cara sabe jogar bola. Fica a crítica aí, né, que nunca teve o mesmo desempenho na seleção brasileira que ele tinha no Real Madrid. Ele sempre jogou muito mais bola no Real Madrid do que na seleção brasileira, mas por todas as temporadas que ele fez no Real Madrid, né, e ele teve bons momentos até na seleção brasileira, né, não quer dizer que ele sempre foi mal na seleção. Não, é que ele nunca jogou o que se esperava dele na seleção brasileira no século XXI. 7ª posição, Rogério Ceni. Simplesmente tem 131 gols como goleiro. O cara conquistou Libertadores, o cara conquistou Mundial de Clubes, o cara foi tricampeão brasileiro, sendo considerado o craque do Brasileirão 2 vezes, né, na temporada 2006, 2007, foi considerado aí 4 vezes o melhor goleiro do Brasil. E o Rogério Ceni estava no elenco do pentacampeonato como 3º goleiro, né, lá da seleção brasileira, porque o nível era muito alto, né? Então assim, cara, Rogério Ceni é muito gigante. Na minha opinião, o maior jogador da história do São Paulo. 6ª posição, Roberto Carlos. Na minha opinião, o maior lateral esquerdo da história. Foi ídolo do Real Madrid, conquistou o título da Liga dos Campeões na temporada 2001-2002 e foi muito importante ali pro título da Copa do Mundo 2002 também. Eu acho que depois ali do Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos foi o 4º nome mais importante ali daquela seleção brasileira. 5ª posição, Rivaldo. Muitos acham que o Rivaldo foi até melhor que o Ronaldo, né, na Copa de 2002. Eu acho que o Ronaldo foi melhor que o Rivaldo, tá? Mas, cara, o Rivaldo foi importantíssimo, foi fundamental, fez gols importantes no mata-mata, né, naquela Copa. Depois, começou a ter uma queda técnica, assim, gigantesca, né? Por exemplo, a passagem que ele teve pelo Cruzeiro foi uma passagem muito estranha, porque ele chegou como um cracaço no futebol mundial e ele teve atuações bem discretas pelo Cruzeiro em 2004. No Milan, ele era reserva, né, naquele título da Liga dos Campeões da temporada 2002-2003. Depois, óbvio, se tornou ídolo no Olympiacos, né, mas num futebol já com nível técnico mais fraco. E aí ele foi só caindo. Chegou a jogar na Angola, Uzbequistão, mas o comecinho dele no início do século XX fez ele chegar aqui na 5ª posição, principalmente pelas atuações que ele teve na Copa de 2002. 4ª posição, o Kaká. Cara, o Kaká, ele era reserva, né, na seleção em 2002, mas depois viveu seu auge ali no Milan, sendo o melhor do mundo na temporada 2006-2007. Jogou muita bola pelo Milan, é considerado aí um dos principais jogadores da história do Milan. Então eu coloco o Kaká aqui não só pelo título da Copa do Mundo, óbvio, ele era reserva lá, não teve grandes participações, mas foi um dos melhores brasileiros no futebol europeu, principalmente na Liga dos Campeões, né, ao longo aí do século XXI. E eu coloco ele na frente do Rivaldo, apesar do Rivaldo ter sido melhor na Copa, porque o Kaká viveu por mais tempo ali, né, nos anos 2000, o seu auge, né? O auge do Rivaldo foi na década de 90. E aqui, no pódio, abrindo o pódio dos 48 maiores jogadores brasileiros do século XXI, Neymar. Cara, o Neymar, apesar de não ter conquistado a Copa do Mundo ainda, não tem o que falar, né, cara? Assim, por mais que ele não foi o melhor do mundo também, e assim, convenhamos, ele não foi o melhor do mundo porque ele viveu no período do auge do Messi e do Cristiano Ronaldo. A bola que o Neymar jogou por todos os clubes, óbvio, tirando o Al Hilal, cara, não tem o que falar, velho. Não preciso falar muito aqui do Neymar, cara. Pô, o cara tem Libertadores, o cara tem Liga dos Campeões, o cara sempre foi bem pela seleção brasileira, ele sempre foi bem. Talvez ali a Copa de 2018, cara, eu acho que a Copa de 2018, o Neymar ali, acho que ele foi mal. Mas tirando 2018, ele tava machucado naquela Copa, né? Tirando aquela Copa, velho, o Neymar sempre jogou bem, cara. Só que a gente teve aí uma safra que não tinha a mesma qualidade da década de 90, da década de 80, da década de 70. Isso é fato, cara. Enquanto o Ronaldo tava jogando com o Rivaldo, Roberto Carlos, o Ronaldinho, o Neymar tava jogando com todo respeito, cara, mas com o Gabriel Jesus, que é um ótimo jogador, mas não, né, não tá nem perto desses outros jogadores. Tava jogando com o Coutinho, que era irregular.
tava jogando ao lado do William, do Douglas Costas, que, pô, pode ver aqui, não tô nem aqui na lista. Porra, o Neymar, com certeza, se tivesse ali pelo menos um outro cara parecido com ele na seleção, talvez a gente teria conquistado aí a Copa em alguma dessas últimas edições. E na segunda posição, Ronaldo, fenômeno. O Ronaldo no Prime foi o Ronaldo do final dos anos 90, né? Isso é fato. O Ronaldo dos anos 2000 foi o Ronaldo pós-cirurgia, pós-lesão, onde ele foi craque que foi na Copa 2002, dando uma das maiores reviravoltas que um jogador já fez na história do esporte mundial, né? O cara tava ali praticamente sem conseguir andar direito, ficou quase 2 anos fora do futebol, voltou numa Copa do Mundo e conquistou sendo o craque da Copa. Então, assim, cara, é uma história de roteiro de cinema. No começo dele no Real Madrid, ele foi muito bem, inclusive, na minha opinião, em 2003, ele foi o melhor do mundo. O Nedved ganhou o prêmio de melhor do mundo, o Zidane ganhou o prêmio de melhor do mundo, mas, na minha opinião, acho que o Ronaldo merecia vencer o prêmio. Naquela Liga dos Campeões, eu acho que ele foi o melhor jogador. Ganhou o Mundial de Clubes, duas La Ligas pelo Real Madrid. Então, assim, ele foi muito bem pelo Real Madrid. Depois fechou a carreira com chave de ouro ali no Corinthians. Não tem o que falar. Então, o Ronaldo... E foi o melhor do mundo em 2002, né? Pela atuação que ele teve na Copa do Mundo. E pra mim, na minha opinião, o melhor brasileiro que atuou no século XXI foi o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho teve 3 anos jogando que nem o Pelé. Ponto. Se o Ronaldinho Gaúcho tivesse 10 anos atuando da mesma maneira que ele atuou ali entre 2003 até 2006, meu amigo, muita gente já tá comparando o Ronaldinho Gaúcho com o Messi, com o Pelé. O Ronaldinho Gaúcho, além de futebol, ele gosta também de mulher e festa. Então, cara, depois que ele conquistou tudo que ele poderia conquistar, ele preferiu, se divertir, viajar o mundo. E tá errado, velho. Tá errado. Eu acho que eu faria o mesmo. O melhor jogador que eu vi brasileiro foi o Ronaldinho Gaúcho. Por exemplo, até acho que o Neymar você pode considerar o Neymar melhor que o Ronaldinho, não tem nenhum problema. Porque o Neymar viveu no auge, né, por mais tempo do que o Ronaldinho. Mas, em termos de maior, eu acho que o Ronaldinho é maior pro futebol, não só porque ele mudou a história do Barcelona, que depois o Real Madrid talvez seja o segundo maior clube da história do futebol mundial, como também, cara, conquistou a Copa do Mundo, sendo importante, não era o protagonista, né, o rival do Ronaldo foram mais protagonistas que ele, mas ele foi importante. E também, o cara depois conquistou uma Libertadores, jogando com a metade da capacidade que ele sabe jogar bola, com o Galo, velho, mudando também a história do Galo. Então, assim, cara, Ronaldinho, né, não preciso falar, 2 vezes melhor do mundo pela FIFA. Então, na minha opinião, ele foi o melhor brasileiro, quer dizer, melhor não, o maior brasileiro do século XXI, tá certo? Galera, coloca nos comentários se você concorda com a lista, se você discorda. Tá tudo bem discordar, cara, mas como eu falei, não precisa xingar ninguém, irmão. Você pode, sabe, ser uma pessoa de boa aí com a vida e só falar, porra, não concordo, velho. Sei lá, o maior da história é o Ribamar. Enfim, não sei, cara. Então comente aí, coloca a tua opinião que eu quero saber. Não esqueça do like, não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E vou deixar aqui outro vídeo do Futebol Revoluciona para você continuar assistindo nosso conteúdo. Muito obrigado para você que ficou até o final. Tamo junto, grande abraço, falou!